Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cida e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Passo a Passo Crochê e Artes. No passo a passo de hoje trago para vocês esse lindo suplá raios de sol em crochê, ou americano. Olha como ficou maravilhoso. É muito fácil de fazer. Eu amei o resultado e espero que gostem também. E você, que ainda não é inscrito aqui no meu canal, te convido a se inscrever. É gratuito, pessoal. Ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário legal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. E não se esqueçam de deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Aos inscritos e aos membros, muito obrigada. Também convido você para apoiar o meu canal sendo membro. E terá benefícios exclusivos só para membros, como acesso antecipado de novos videoaulas exclusivos só para membros e outros benefícios. Olha como ficaram lindos esses suplás. Esse suplá é o suplá raio de sol em crochê. Este daqui eu fiz no amarelo canário e o biquinho que deu um realce, ficou maravilhoso. Essa cor é o capim dourado, fio encanto. Este daqui eu fiz ele com o fio barroco natural e também com o fio encanto capim dourado. Ficou assim, muito lindo. Eu confeccionei aqui na base até aqui, ó, com 9 carreiras. Depois eu fiz essa toda de espacinhos e depois essa última carreira da base eu fiz toda em pontos altos. E esse bico ficou maravilhoso. Para confeccionar esse suplá na cor amarelo, eu utilizei os seguintes materiais. Esse aqui é o amarelo canário, a cor é 12,89, é número 6. Agulha para crochê, 3,5 milímetros. Para fazer o bico, que é a última carreira, eu utilizei o fio encanto. É este aqui, ó, capim dourado. E para a tensão do meu ponto, eu usei a agulha 3 milímetros, tesoura para cortes e cola para arremates. Na tensão do meu ponto, esse aqui ficou medindo 40 centímetros de diâmetro e ficou pesando 154 gramas. Para confeccionar esse suplá, eu utilizei os seguintes materiais: barbante barroco cor natural número 6, agulha para crochê 3,5 milímetros, fio encanto na cor capim dourado. Na tensão do meu ponto, eu utilizei a agulha para crochê 3 milímetros, tesoura para cortes e cola para arremates finais. Eu fiz esse suplá com o mesmo número de carreiras e pontos que na cor amarela. Ele ficou medindo, na tensão do meu ponto, ele ficou medindo 41 centímetros de diâmetro, ficou pesando 160 gramas. Mas podem utilizar o fio e a cor da sua preferência. Esse aqui ficou um pouquinho maior que o amarelo, porque o barbante barroco cor natural é um pouquinho mais grosso. Para quem estiver achando que a aula está lenta, é só ajustar o modo de reprodução do vídeo, que é a velocidade, para mais rápido. Assistam a aula do começo até o final sem pular o vídeo. Ficando alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Responderei com muito prazer.
Vou fazer esse vídeo aula com muito carinho para vocês. Espero que gostem. Vamos à nossa aula? Vamos iniciar fazendo anel mágico. Mas para quem não quiser fazer anel mágico, é de 5 a 6 correntinhas. Pôr o fio assim nos dedos, dar uma voltinha assim, ó, nos dedos. E cruzar o fio, ó, dessa forma, e segurar. Puxar essa laçadinha, ó, inserir a agulha, puxar essa laçadinha para frente, ó. E fazer uma correntinha para prender o fio, ó, dessa forma. Feito isso, vamos fazer um ponto baixo aqui dentro do anel mágico, um pouquinho alongado. Assim, ó, só um pouquinho. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer pontos altos aqui dentro do anel mágico. Contando com esse primeiro, já tenho 2, 3. Aqui nós vamos fazer, contando com esse inicial, 12 pontos altos. Já fiz os pontos altos, aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora, nós vamos fechar o anel mágico. Essa é a primeira carreira. Vamos puxar esse fio, assim, ó. Ficando assim. Agora, nós vamos fazer assim, ó, com os pontos altos, para ficar dessa forma. Agora, nós vamos terminar essa carreira. Aqui nós fizemos um ponto baixo e uma correntinha. Aqui nessa correntinha, ó, não é pegar, inserir a agulha aqui, não, ó, porque senão você estica o fio. Então, você vai inserir a agulha dessa forma, ó. Aqui, você vai fazer assim, ó. Ficando com 2 alcinhas na agulha, ó. E vai fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Vamos para a segunda carreira. Vamos alongar o fio dessa forma. Todo início de carreira vai ser assim, alongar o fio. Aqui nesse primeiro ponto de base, inserir a agulha do lado contrário, ficando com essas 2 alcinhas na agulha. Puxar essa laçadinha para trás. Assim, ó. Aqui nesse mesmo ponto de base, vamos iniciar a segunda carreira, fazendo um ponto baixo, um pouquinho alongado, né? E uma correntinha, já equivale ao primeiro ponto alto. Aqui nós vamos fazer outro ponto alto nesse mesmo ponto de base. Ficamos com 2 pontos altos. No próximo ponto de base, vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto de base, mais 2 pontos altos. 1
e 2. Então, essa carreira vai ser feita toda dessa forma, de aumentos, ó. Para cada ponto de base, 2 pontos altos. Já fiz os pontos altos. Agora que chegando aqui, onde nós fizemos um ponto baixíssimo, nós vamos fazer assim, ó. Inserir a agulha, ficando com essas duas alcinhas na agulha, ó. Aqui, ó. E vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui nós ficamos com 12 aumentos. Então, nós ficamos com 24 pontos altos. Agora, nós vamos finalizar essa carreira da mesma forma que nós finalizamos a primeira, ó. Aqui, nós ficamos com uma alcinha, ó. Então, nós vamos inserir a agulha, ficando com 2 alcinhas na agulha, ó. Todas as carreiras vão ser feitas assim, ó. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Aí, vocês arrumam a carreira antes de iniciar a outra. Assim, ó. Vamos para a terceira carreira. Vamos alongar o fio. Eu estou alongando o fio tamanho assim do meu ponto alto, ó. No próximo ponto de base, ó, primeiro ponto de base, nós vamos inserir a agulha do lado contrário e puxar essa laçadinha para trás. Assim. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Um pouquinho alongado. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. Então, essa carreira vai ser feita toda dessa forma. Vamos intercalar um ponto alto sozinho com um aumento, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Essa carreira vai ficar com 36 pontos altos. Por quê? Porque nós estamos fazendo mais 12 aumentos. Já fiz toda essa carreira e olha como que ficou. Aqui vocês podem notar que nós não estamos fazendo aumento sobre aumento, ó. Aqui tem o aumento tá aqui. Aqui no aumento nós fizemos um ponto alto. Então, vai ser assim por toda a carreira. Nós não vamos fazer aumento sobre aumento. Nos aumentos, nós vamos fazer um ponto alto. Chegando aqui no final dessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos, ó, porque aqui tem um ponto alto e aqui tem outro, ó. Então, aqui no meio, onde nós fechamos a carreira com ponto baixíssimo, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1
e 2. E vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha de início, ó. Porque aqui é um ponto baixo, uma correntinha. Ficando assim, ó. Vamos para a carreira número 4. Alongar o fio. Já alonguei o fio, tamanho do meu ponto alto. Aqui nesse primeiro ponto de base, inserir a agulha do lado contrário, puxar essa laçadinha para trás. Assim. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Um pouquinho alongado. E uma correntinha. Equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, ó. Na carreira anterior tem um aumento. Então, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós já temos 2 pontos altos. No próximo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. É o nosso primeiro aumento. 1 e 2. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Então, essa carreira vai ser feita dessa forma. 2 pontos altos, ó. Um ponto alto para cada ponto de base. Aí, no próximo ponto de base, ó, aumento. Um ponto alto, um ponto alto. E 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na quarta carreira, nós vamos ficar com 48 pontos altos. Já fiz essa carreira e olha como que ficou. No final, aqui no último ponto de base, tem um aumento, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Todas as carreiras da base vão ter 12 aumentos. Vamos finalizar aqui nessa correntinha de início com um ponto baixíssimo. Assim, ó. Vou alongar o fio. Tamanho do meu ponto alto, ó. No primeiro ponto de base, vamos iniciar a carreira número 5. Assim, ó. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui no próximo ponto de base é um aumento, ó. Então, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui nós já ficamos com 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. No próximo ponto de base, nosso primeiro aumento. Um ponto alto e 2 pontos altos, ó, no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, segundo aumento.
Como eu disse para vocês, toda a carreira vai ter 12 aumentos. A carreira anterior nós fizemos 2 pontos altos sozinhos. Essa carreira vão ser 3 pontos altos sozinhos. Então, vai ser assim por toda a carreira. Um ponto alto e um ponto alto para cada ponto de base. Aqui o primeiro aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vai seguindo, ó, um ponto alto e um ponto alto. Depois, 2 pontos altos. Assim por toda essa carreira. A carreira número 5, ela vai ficar com 60 pontos altos. Já fiz toda essa carreira e olha como ficou. Aqui no final dessa carreira, nós terminamos com o último aumento, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos finalizar aqui nessa correntinha de início, ficando assim, ó, com 2 alcinhas na agulha. E fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora, nós vamos alongar o fio. Eu alongo o fio dessa forma, dando o tamanho do meu ponto alto, ó. No primeiro ponto de base, nós vamos iniciar a carreira número 6. Inserir a agulha do lado contrário, ficando com 2 alcinhas, ó, na agulha. Puxar essa laçadinha para trás. Assim. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Um pouquinho alongado. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Nesse mesmo ponto de base, nós vamos fazer o primeiro aumento. Um ponto alto, ó. Então, aqui nós ficamos com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto nesse ponto de base. E outro ponto alto nesse ponto de base. Na carreira anterior foram 3 pontos altos sozinhos. Nessa vão ser 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos sozinhos. No próximo ponto de base, aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim vai ser por toda essa carreira. Um aumento e 1, 2, 3, 4 pontos altos sozinhos. Assim vai ser por toda essa carreira. Não pode esquecer que todas as carreiras têm 12 aumentos. Então, essa carreira, número 6, vai ficar com 72 pontos altos. Já fiz toda essa carreira. Quando vocês estiverem fazendo a base, vocês vão arrumando carreira por carreira, porque senão vai curvando, vai virando um chapéuzinho. Então, vocês passam a mão, vai arrumando a carreira para ficar retinha, dessa forma. Chegando aqui no final dessa carreira, nós terminamos com 1, 2, 3, 4 pontos altos. Iniciamos com aumento e terminamos com 4 pontos altos. Vamos finalizar aqui na correntinha de início, fazendo um ponto baixíssimo, dessa forma. Vamos para a carreira número 7. Eu já alonguei um pouquinho o fio da altura do ponto alto. No próximo ponto de base, inserir a agulha aqui, ó,
ficando com essas duas alcinhas na agulha, puxar essa laçadinha para trás. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Assim, ó. Eu faço um pouquinho alongado. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Feito isso, no próximo ponto de base, um ponto alto. Um ponto alto no próximo ponto de base. Nosso próximo aumento, nós vamos seguir a carreira número 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós temos um aumento, ó. Então, nós vamos fazer um aumento na carreira número 7, nessa direção, ó. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Um ponto alto nesse ponto de base. Na carreira anterior, nós fizemos 1, 2, 3, 4 pontos altos sozinhos. Agora, nessa, nós vamos fazer 5 pontos altos sozinhos. 2 pontos altos sozinhos. 3, 4 e 5. Então, aqui nós fizemos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5. A quinta carreira, o aumento está aqui, ó. Então, nós vamos fazer o aumento da sétima carreira nessa direção. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim vai seguindo por toda essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinhos e aumento. Aqui, ó, nós vamos fazer mais uma sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Na carreira número 5, o aumento está aqui, então nós vamos fazer um aumento aqui, ó. E assim vocês vão seguindo por toda a carreira. A carreira número 7, nós vamos ficar com 84 pontos altos. Não me esqueça, pessoal, são 12 aumentos, todas as carreiras têm 12 aumentos. Já fiz toda essa carreira, olha como está ficando a nossa base. Chegando aqui no final dessa carreira, nós terminamos com 2 pontos altos, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Porque nós iniciamos com 3, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos sozinhos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na correntinha de início, ó. Assim, ó. Vamos para a carreira número 8. Vamos alongar o fio. E aqui, nesse primeiro ponto de base, inserir a agulha, ficando com 2 alcinhas na agulha. Puxar essa laçadinha para trás. Assim. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo.
e uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um 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 ponto alto. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Na carreira anterior, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos sozinhos. Nessa são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos fazer o nosso primeiro aumento na direção aqui desse aumento, ó, da carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Vai ser assim por toda a carreira, sempre na direção aqui, ó, da penúltima carreira, porque a última carreira é a 7, a penúltima é a 6, então eu vou por ela, ó. Depois de fazer os 6 pontos altos sozinhos, na direção desse aumento, nós vamos fazer o primeiro aumento da carreira número 8. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui nós vamos fazer outra sequência de 6 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sozinho. Nesse próximo ponto de base, ó, vem na direção do aumento. Observa para vocês verem que aqui, ó, na sexta carreira tem um aumento, então aqui também vai ter, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o aumento. E assim vai ser por toda a carreira. Já fiz toda essa carreira e agora nós vamos finalizar. Chegando aqui no último ponto de base, é o último aumento, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, porque nós iniciamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos sozinho. Então, aqui no final é o aumento. Aqui na correntinha de início, um ponto baixíssimo. Essa carreira, ela ficou com 96 pontos altos. Vamos para a carreira número 9. Alongar o fio. Aqui nesse primeiro ponto de base, nós vamos passar essa laçadinha para trás, ó. E vamos iniciar a carreira número 9. No mesmo ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Assim, ó, eu faço ele um pouquinho alongado. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. Agora, nós vamos ver onde nós vamos colocar o primeiro aumento. Aqui nessa carreira, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, na carreira número 7. Porque nós terminamos de fazer a número 8. Então, na penúltima carreira, a número 7, tem um aumento, ó. Então, nós vamos fazer um aumento na carreira número 9, na direção desse aumento da carreira número 7.
No próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo ponto de base, aqui, ó, tá nessa direção. Nós vamos fazer nosso primeiro aumento. Então, nós vamos fazer o aumento das carreiras seguintes sempre na direção da penúltima carreira. A penúltima carreira é essa número 8 é a última. Então, nós vamos fazer dessa forma. Então, aqui eu iniciei com 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, e o terceiro ponto de base, o aumento que está em direção aqui, ó. Agora, nós vamos fazer pontos altos. Um ponto alto. É um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6. Na carreira anterior, nós fizemos 6 pontos altos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na próxima carreira é 7. É sempre assim. Aqui é 7, a outra carreira é 8, depois a outra carreira é 9, vai seguindo. E para fazer os aumentos, vocês vão tendo base na penúltima carreira. Então, aqui eu já fiz 6, agora 7. Então, aqui nós temos 7 pontos altos. Chegando aqui, ó, olha onde está o aumento da penúltima carreira. Aqui. Então, nós vamos fazer um aumento aqui, ó. Viu como que deu certinho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, um aumento. E assim vai seguindo por toda essa carreira número 9. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Esse aqui é o segundo aumento dessa carreira. Agora, vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, vocês observam que aqui tem um aumento. Então, depois de 7 pontos altos, nós vamos ter como direção esse aumento aqui que nós vamos fazer aqui, ó. Um aumento aqui. Assim vai ser por toda essa carreira. Não se esqueça que tem 12 aumentos. E essa carreira é 7 pontos altos sozinhos. Então, essa carreira, nós vamos ficar com 108 pontos altos. Já fiz toda essa carreira e olha como ficou. Quando vocês estiverem fazendo a base de vocês, como eu falei anteriormente, vocês vão, cada carreira, vocês vão ajustando os pontos antes de seguir. E passa a mão assim, ó, vai ficando retinho. Porque se não fizer dessa forma, aí eles vai virando assim, ó, vai ficando igualzinho um chapéuzinho. Então, vai ficando dessa forma. Aí passa a mão, ajusta os pontinhos, né? Os pontos altos e fica retinho. A gente pensa até que não vai dar certo, mas dá certinho. Chegando aqui no final, aqui no início, 2 pontos altos. Para 7, faltam 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2, 7. Aqui,
nessa correntinha de início, um ponto baixíssimo para finalizar essa carreira. Ficando dessa forma. Vamos para a carreira número 10. Alongar o fio. Nesse próximo ponto de base, inserir a agulha do lado contrário. Ficando com 2 alcinhas na agulha, puxar essa laçadinha para trás. Assim, nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo, eu faço um pouquinho alongado. Só um pouquinho. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. 1, 2 correntinhas de separação. Vamos pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser feita dessa forma, toda de espacinhos. Já fiz toda essa carreira e essa carreira ficou com 54 espacinhos. Eu falo de espacinhos quadradinhos vazios. Se vocês quiserem uma base maior, aqui eu fiz até a carreira número 9, com pontos altos todos fechadinhos, um ponto alto para cada ponto de base. Aí vocês podem aumentar, fazer 9, 10, 11, e se vocês quiserem diminuir, é só diminuir aqui, ó. Aí, eu parei na carreira número 9, vocês quiserem diminuir, é 8, 7, para aumentar é 10, 11, e assim, até o tamanho que vocês desejarem. Aqui eu já fiz 2 correntinhas de separação. Aqui nessa correntinha de início, sempre pegando assim, ó, uma alcinha aqui na frente e 2 aqui, ó. Fazer um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Carreira número 11, alongar o fio. Assim. Aqui na primeira correntinha, pegando a alcinha de trás, ó, do lado contrário, inserir a agulha, ficando só com essa alcinha de trás. Puxar essa laçadinha para trás. Assim. Aqui nesse espacinho, vamos fazer um ponto baixo. E uma correntinha, que vale o primeiro ponto alto. Vamos fazer um ponto alto. Aqui no espacinho, 2 pontos altos. Esse ponto de base, um ponto alto. Aqui no espacinho, 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui no ponto alto, um ponto alto. No próximo espacinho, 2 pontos altos. Aqui nesse ponto alto, um ponto alto. E assim vai ser por toda essa carreira. A carreira número 11 ficou assim, com 162 pontos altos.
Já finalizei aqui com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no final, nós temos aqui de fazer um ponto alto, onde nós fizemos a união do início e final dessa carreira anterior, ó, que foi um ponto baixíssimo. Fazemos um ponto alto e que na correntinha de início, um ponto baixíssimo, ficando assim. Essa é a última carreira da base. Vamos para a primeira carreira do bico. Alongar o fio. Eu alongo o tamanho do meu ponto alto. Aqui nesse próximo ponto de base. Puxar essa laçadinha para trás, ó, fazendo dessa forma. Nesse mesmo ponto de base, um ponto baixo e uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos. Aqui já tenho 4, 5, 6 e 7. Assim, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Vamos pular 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Aqui já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma, 2 e 3 correntinhas. Vamos pular 2 pontos de base. Terceiro ponto de base, inicia novamente a sequência de 7 pontos altos. Essa carreira vai ser feita dessa forma: 7 pontos altos, 3 correntinhas de separação, pulando 2 pontos de base, e inicia novamente os 7 pontos altos, e vai fazer assim até o final. Já fiz a primeira carreira do bico e ficou com 18 grupos de 7 pontos altos e 18 espacinhos de 3 correntinhas, pulando 2 pontos de base. Chegando aqui no final, já fiz 3 correntinhas e aqui sobrou 2 pontos de base. Aqui nessa correntinha de início, fechar com ponto baixíssimo, ficando assim. Vamos para a carreira número 2. Alongar o fio. Nesse primeiro ponto de base, inserir a agulha do lado contrário, puxar essa laçadinha para trás. No mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo e uma correntinha. Equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo ponto de base, um ponto alto.
Aqui nós ficamos com 5 pontos altos. Para a tensão do meu ponto, eu vou fazer uma correntinha de separação. Aí vocês vê a necessidade que vocês tiverem, pode fazer uma correntinha ou 2 correntinhas. Para a tensão do meu ponto, eu vou fazer uma correntinha. Aqui na correntinha do meio, ó, aqui nós vamos pular esse ponto de base, ó. Aqui temos 3 correntinhas, na correntinha do meio, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação. Aqui nós vamos pular um ponto de base. No segundo ponto de base, fazer a sequência de 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Ficando assim, ó. Aqui nós pulamos um ponto de base, no segundo ponto de base, um ponto alto e fazendo a sequência de 5 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. E aqui no final, um ponto de base sobrando, ó. Uma correntinha. Aqui na correntinha do meio, aqui temos 3 correntinhas, 1, 2, 3. Na correntinha do meio, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. Vamos pular um ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto e fazer uma sequência de 5 pontos altos. Aqui nós estamos repetindo tudo que eu ensinei para vocês aqui, ó. Essa carreira, ela vai ser feita dessa forma. A segunda carreira do bico ficou assim, ó. 18 grupos de 5 pontos altos e 18 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, já fiz uma correntinha de separação. E vamos finalizar aqui nessa correntinha de início. Ficando assim, ó. Carreira número 3 do bico. Alongar o fio. Aqui nesse próximo ponto de base, passar essa laçadinha para trás. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Já equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui nós ficamos com 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora nós vamos trabalhar nesse grupinho de 3 pontos altos. Aqui no primeiro ponto de base, fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No segundo ponto de base, 3 pontos altos. 1,
2, 3. 3 pontos altos. No terceiro ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. Todos os grupinhos de 3 pontos altos vão ser feitos dessa forma. Primeiro ponto de base, 2 pontos altos. Segundo ponto de base, 3 pontos altos. Terceiro ponto de base, 2 pontos altos, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Uma correntinha. Vamos pular primeiro ponto de base, segundo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Aqui nós vamos pular o primeiro ponto de base e vai sobrar um ponto de base aqui no final, ó. Uma correntinha. E inicia fazendo novamente tudo que eu ensinei para vocês, ó. No grupinho de 3 pontos altos, fazer dessa forma. E quando chegar na sequência de 5 pontos altos, fazer assim. Então, essa carreira vai ser feita toda dessa forma. A terceira carreira do bico ficou dessa forma. Agora, nós vamos finalizar. Já fiz uma correntinha de separação. E aqui na correntinha de início, um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, nós vamos para a carreira número 4 do bico. Fazer um ponto baixíssimo nesse ponto de base. E um ponto baixíssimo. Ficando assim. Aqui nessa correntinha também, um ponto baixíssimo. Alongar o fio. Aqui nesse primeiro ponto de base desse grupo de 7 pontos altos, inserir a agulha aqui, ó, bem no meio do ponto, ó, pegando a alcinha de trás. Puxar essa laçadinha para trás, ó. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo e uma correntinha. Eu faço ponto baixo um pouquinho alongado. Já equivale ao primeiro ponto alto. No mesmo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos.
ficando assim, ó. No primeiro ponto de base, 2 pontos altos. E nós vamos intercalando 2 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 1 ponto alto e 2 pontos altos. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, para cada grupo de 7 pontos altos, nós vamos fazer dessa forma. Uma correntinha de separação. Vamos pular esses 3 pontos altos, ó. Pular essa correntinha, esses 3 pontos altos e essa correntinha também de separação. E vamos vir direto para o grupo de 7 pontos altos. E vamos repetir tudo que nós fizemos aqui, ó. 2 pontos altos no primeiro ponto de base. 1 ponto alto. No próximo ponto de base, 2 pontos altos. 1 e 2. 1 ponto alto. Agora, 2 pontos altos, ó. 1 e 2. E no próximo ponto de base, 1 ponto alto. E no próximo ponto de base, 2 pontos altos. Então, essa carreira, ela vai ser feita toda dessa forma. Olha como ficou essa carreira. Agora, nós vamos finalizar. Eu vou estar cortando o fio, porque a próxima carreira eu vou estar utilizando outro fio, outra cor. Para quem for fazer com agulha de tapeceiro, precisa de cortar o fio um tamanho maior. Eu vou estar utilizando agulha de crochê, então eu vou cortar o fio desse tamanho, ó. Cortar o fio. E agora nós vamos finalizar essa carreira assim, ó. Cortei, fiz uma correntinha e cortei o fio. Aqui tem a correntinha de início. Aqui tem o próximo ponto de base, ó. Vou inserir a agulha do lado contrário e vou puxar esse fio para trás, ó. Assim. Aqui no meio da correntinha, vou inserir a agulha também pro lado de trás, no meio da correntinha, assim, ó. E vou puxar esse fio. Assim, para trás. Olha como que ficou. Ficou assim, ó. Agora, vamos virar a peça. Vou repartir o fio no meio. Assim. Aqui, ó, nesse ponto que nós fizemos, porque aqui é um ponto baixo e uma correntinha. Aqui nessa alcinha, vou puxar uma parte do fio para esse lado, ó. E vou fazer um nó
Esse nó eu não aperto para não repuxar o ponto que nós terminamos de fazer, ó, que ficou dessa forma. O segundo nó eu já aperto. Agora vocês fazem o acabamento que vocês estão acostumados a fazer. Eu faço dessa forma. Aqui eu ponho um pinguinho de cola, depois eu pego esse fio e vou escondendo ele aqui nesses pontos altos, ó. Assim. Até chegar no final da pontinha do fio. Se sobrar fio, corto o excesso e ponho um pinguinho de cola. Vou terminar o arremate e volto com vocês. Vamos para a carreira número 5 do bico. É a última carreira. Vou estar utilizando o fio encanto na cor capim dourado. E vou utilizar a agulha 3 milímetros para crochê. Mas vocês podem estar utilizando o fio da preferência de vocês ou continuar com o mesmo fio que vocês estão fazendo a peça. Fazer o nozinho inicial. Alongar um pouquinho o fio. Vou estar iniciando aqui nesse grupo de pontos altos. Vocês podem estar iniciando qualquer grupo de pontos altos. Vou iniciar no segundo ponto de base, pegando a alcinha de trás. Para fazer o ponto picô, eu vou pegar 2 alcinhas assim, ó. Passar essa laçadinha para frente e fazer uma correntinha. Nesse mesmo ponto de base, fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou arrematando o fio. Eu deixo ele para o arremate final. Fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Aqui nós fizemos um ponto picô. Feito isso, vamos fazer pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos trabalhar sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto de base. Fazer um ponto baixo, nesse ponto de base. E no próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo, pegando a alcinha de trás. No próximo ponto de base, eu vou pegar a alcinha de trás, assim, ó, pegando essas 2 alcinhas, ó, 1, 2. Fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2 e 3. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Pegando a alcinha de trás, um ponto baixo, ó. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas, assim, ó. Fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2 e 3. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo.
Então, cada grupo de pontos altos vai ficar dessa forma. Aqui no início, eu pulei esse ponto de base, porque no final vamos fazer aqui, ó, vamos terminar aqui. Então, no segundo ponto de base, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo ponto de base, formando o ponto picô. 1, 2, 3 pontos baixos, um ponto picô, 1, 2, 3 pontos baixos, um ponto picô, e aqui no final um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, ficando dessa forma. Assim vai ser feito por toda a carreira. Aqui nessa correntinha, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, aqui na correntinha também, pega só a alcinha de trás, ó. Se vocês notarem que, quando vocês estiver fazendo o bico, a última carreira do bico, se estiverem babadando, aí vocês não fazem esse ponto baixo na correntinha. Vem direto e faz o ponto baixo no próximo ponto de base. Assim, ó. Só se estiverem babadando. Mas para a tensão do meu ponto, eu vou fazer um ponto baixo na correntinha, pegando a alcinha de trás. Mas se eu ver que vai embabadar, aí eu não vou fazer o ponto baixo na correntinha, só se for embabadar. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, aqui nós estamos repetindo, ó, nós vamos iniciar outro grupo de pontos altos. Um ponto baixo, no próximo ponto de base, as duas alcinhas, ó. Vamos fazer um ponto picô, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Um ponto baixo, pegando a alcinha de trás nesse ponto de base. Próximo ponto de base, um ponto baixo. Um ponto baixo, ficando com 3 pontos baixos, ó. No próximo ponto de base, pegar as duas alcinhas, ó. Um ponto baixo e 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntinhas. No mesmo ponto de base, um ponto baixo. Um ponto baixo nesse próximo ponto de base. Um ponto baixo e um ponto baixo, ó. 3 pontos baixos. No próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. No próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. Como eu disse para vocês, se vocês notar que essa última carreira vai embabadar, pula a correntinha e segue fazendo assim, ó. Dessa forma. Eu vou fazer essa carreira e volto com vocês. Já fiz toda essa carreira e olha como ficou o caimento. Chegando aqui no final, fiz um ponto baixo aqui nesse ponto de base, ó. Agora, cortar o fio para finalizar essa carreira. Assim.
Inserir a agulha aqui entre a correntinha que nós fizemos e o ponto baixo, ó, do lado contrário. Puxar esse fio para trás. Assim. Aqui nós vamos fazer nós. Eu vou fazer um nó e pôr um pinguinho de cola para selar esse fio, porque esse fio ele escorrega bastante e para não soltar, pôr um pinguinho de cola, fazer outro nó bem apertado, pôr um pinguinho de cola novamente, depois passar essa pontinha do fio aqui nesses pontos baixos. E do outro lado, da mesma forma, passar essa pontinha do fio entre os pontos baixos desse outro lado. No meio, repartir o fio. Passar uma ponta do fio, a metade do fio, aqui. Nesse ponto alto, ó, no início, aqui. Para esse outro lado, ó, só uma parte. Aqui nós vamos fazer... Eu vou fazer 2 nós. Vocês podem estar fazendo a quantidade de nós que vocês desejar. Em todos os arremates. Pôr um pinguinho de cola. E vou passar esse fio entre os pontos altos. O excesso de fio, corta e põe um pinguinho de cola. É assim que eu faço os meus arremates. Antes de terminar essa aula, vou reforçar o meu convite para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal. É gratuito. Te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações no modo todos, para não perder os próximos vídeos. Deixe um comentário legal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas fiquem conhecendo o meu trabalho. E não se esqueçam de deixar o seu joinha para apoiar o meu trabalho. Aos inscritos, muito obrigada. E também agradeço aos membros, muito obrigada. Quando estava fazendo o meu arremate, eu vi que eu não tinha feito esse ponto picô. Aí eu desmanchei, fiz o ponto picô e terminei conforme eu ensinei para vocês e fiz o arremate. E ficou assim. Quando vocês terminar, vocês puxam esse biquinho do meio, ó. Vai puxando todos os biquinhos do meio. Vai ficando dessa forma. Fiz esse vídeo aula com muito carinho. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo aula. Fique com Deus, pessoal. Beijos, tchau!